Neste vídeo nós vamos calcular o volume da bola n-dimensional, tá? Ou seja, nós vamos calcular o volume da bola no espaço Rn, tá? Onde esse n aqui é um natural arbitrário. Então, a primeira coisa que eu quero definir aqui para vocês é o que é a bola fechada, tá? Que é o tipo de bola que nós vamos estudar aqui no espaço Rn. Então, ó, vamos denotar assim, ó, a bola de centro na origem, tá? Eu boto um zero aqui embaixo e de raio R, tá? Eu vou colocar uma barrazinha em cima só para vocês entenderem que é a bola fechada, tá? Que conjunto é esse? É o conjunto das ênuplas x1 até xn, de modo que esses xi's satisfazem essa relação aqui, ó, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, né, até xn elevado ao quadrado é menor ou igual do que r ao quadrado, tá? Em particular, eu fiz aqui um esquemazinho para a gente entender bem direitinho o problema que nós queremos resolver. Quando nós temos dimensão n igual a 1, nós estamos lidando com a reta de números reais, né? Então, a definição de bola em dimensão 1 fica desse jeito, ó. Você só fica com um número, né? Não precisa nem colocar esses colchetes aqui para denotar a ênupla. Você só fica com um número, de modo que esse número ao quadrado, que seria, por exemplo, x1 ao quadrado, é menor ou igual do que r ao quadrado. Tirando as raízes dos dois membros, você fica, ó, com o módulo de x1 menor ou igual do que r. Ou seja, isso significa o quê? Significa que o x1 fica entre menos r e r, né? Isso é a definição de módulo. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a bola de centro na origem de raio r na dimensão 1 é exatamente o intervalo fechado menos r e r, como está aqui na figurinha, tá? E o volume é 2r, né? Porque é a soma dos dois comprimentos, né? O comprimento de 0 até r e o comprimento de menos r até 0, que daí dá 2r. Aí você pergunta, professor, mas aqui a gente não está lidando com dimensão 1? Ao invés de chamar volume, não seria correto você chamar isso de comprimento do intervalo? Você poderia, sem problema, chamar de comprimento. Só que como eu estou querendo me referir a volume em qualquer dimensão, o que é comprimento aqui em dimensão 1, eu chamo também de volume. Eu chamo de volume dimensional, tá certo? Então, o volume dimensional é 2r. Aí, beleza, vamos para a dimensão 2 agora. Quando você tem dimensão 2, aqui você está lidando com o plano cartesiano, né? O espaço R2. Então, aqui na definição de bola, você fica o quê? Você fica com um par ordenado, apenas x1, x2, né? Quando chega bem aqui, deixa eu apagar aqui para a gente ter mais espaço, você fica, ó, apenas com x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menor ou igual do que r ao quadrado. Isso aí a gente sabe que é exatamente a equação de um disco, né? Portanto, realmente a figurinha é um disco da bola 2-dimensional. E aí a gente sabe, né, até de tempos de escola, né, que o volume é πr ao quadrado. Aí você novamente me pergunta, sim, professor, mas isso não seria a área do disco? Aí, nesse caso, assim como o caso n igual a 1, é apenas uma convenção, tá? Eu chamo isso de volume 2-dimensional, πr ao quadrado. O que seria a área, né? Eu chamo também de volume 2-dimensional. Aí, quando você chega aqui, ó, em n igual a 3, você fica com o quê, né? Você fica aqui com três coordenadas, x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado menor ou igual que r ao quadrado, né? E isso a gente vê que dá a equação de realmente uma bola, né? No caso, quando você tem apenas o igual, isso dá uma esfera. Quando você está falando menor ou igual, você está contemplando a área interior à da esfera. Então, a figura é essa, ó. Realmente uma bolinha tridimensional. E aqui faz sentido a gente falar de volume como a nossa intuição manda, né? O volume é esse daqui, a gente aprende também em tempo de escola. Ou você pode calcular, né, através de uma integral dupla, né? Você consegue calcular esse volume aqui. E aí, o nosso objetivo é o seguinte. E aí, se a dimensão for 4, for 5, for 6, for maior do que 6, tem como a gente dizer quem é o volume? Né? Tá tudo aqui cheio de interrogação. Será que tem como a gente dizer? Porque, ó, veja aqui em cima. A definição de bola não tem problema, né? A gente pode adicionar aqui quantas coordenadas for preciso para a gente falar da dimensão, né? A definição de bola, ela funciona para qualquer dimensão. Mas será que a gente consegue? Primeiro, será que a gente consegue uma figurinha? Segundo, será que a gente consegue exprimir um volume? Então, o objetivo desse vídeo é mostrar que a gente consegue sim mostrar quem é esse volume, tá? Explicitamente, dependendo da dimensão. Já a figurinha,
a figurinha a gente não tem chance, tá? Porque nosso olho humano a gente só enxerga até 3 dimensões, né? Não tem como a gente escrever um negócio aqui de 4 dimensões, a gente não sabe como é, né? Mas isso aqui, ó, nós vamos fazer. Vamos mostrar quem é o volume. E de fato, o volume é isso aqui, ó. Vão dar essas coisas aqui esquisitas, tá? Quando a gente tem que a dimensão é par, o volume é isso aqui, ó. É o raio elevado a m, π elevado a m sobre 2, dividido por m sobre 2 fatorial, tá? Quem não lembra o que é o fatorial, né? Quando você tem n fatorial, isso é a mesma coisa ó, que n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até chegar em 1, tá? E aí, quando m for ímpar, o volume vai ser dado por isso, ó. Raio elevado a m, π elevado a m menos 1 sobre 2, vezes 2 elevado a m, m menos 1 sobre 2 fatorial, dividido por m fatorial, tá? Então, é isso que nós vamos demonstrar, que o volume em geral da bola, no espaço Rm aqui, né, já que essas fórmulas estão dependendo de m, são dadas por essas duas fórmulas, né, dependendo de quando m for par e m for ímpar. Aí, para fazer isso aqui, nós vamos resolver um exercício do livro de análise do Elon, tá? É o livro Curso de Análise volume 2, né, o livro de análise do RN do Elon. O exercício 6.12, tá? Se você tem um livro do Elon aí, basta você ir no capítulo sobre integrais múltiplas e procurar o último exercício, tá? Que é exatamente esse. Então, ó, o exercício diz o seguinte: seja Vm de R o volume da bola de centro na origem e raio R em Rm, no espaço m-dimensional, tá? Primeiro, vamos provar que se tem essa relação indutiva que relaciona o volume da bola n mais 1 dimensional de raio R com o volume da bola n dimensional de raio 1, tá? Ou seja, Vn mais 1 de R é 2 vezes o volume na bola n dimensional de raio 1 multiplicado por essa integral aqui. Vamos provar que tem essa relação indutiva, né? Que ela serve exatamente para você utilizar a indução, né? Porque você vai conseguindo, ó, volume da bola do espaço n mais 1 dimensional, conseguindo o volume da bola no espaço n-dimensional, ou seja, uma dimensão abaixo, né? E daí, nós vamos concluir a partir dessa relação indutiva que o volume é do jeito que eu mostrei ali na página anterior. Ele é dado por essa fórmula aqui, quando você tem m par, e é dado por essa outra, quando m é ímpar. E aí a gente vai obter ainda um resultado no final bem curioso, ó. É que o limite do volume dessas bolas, né, de centro na origem raio R, ele vai para zero quando m tende a infinito, tá? A gente já pode observar de primeiro esse fato curioso. Por que que isso aí acontece, né? É só você observar, ó, que no denominador aqui, no caso m par, né, ou seja, observa para cá primeiro, ó, quando você está olhando no caso m par, você tem, ó, um fatorial no denominador. A gente sabe que o crescimento fatorial é maior do que o crescimento exponencial, né? Então, esse denominador ele vai mais rápido para infinito do que o numerador. Então, isso resulta em zero. Aí, no caso ímpar, o que acontece é que m mais 1 sobre 2 fatorial, ele é bem menor do que m fatorial, tá? Então, a mesma coisa, o denominador ele vai mais rápido para infinito do que todo o numerador. Então, também vai para zero. Então, tanto quando você pega a subsequência dos m pares ou dos m's ímpares, isso tem limite zero, tá? Então, o que acontece é isso aqui que diz nessa fórmula. O limite, quando você manda o volume da bola de raio R no espaço m-dimensional, quando você manda a dimensão para infinito, isso aqui vai para zero. Então, de fato, é curioso, né? Porque o que isso aqui está dizendo é que, como você está mandando a dimensão para infinito, é como se acontecesse o seguinte: a dimensão ela é tão grande que os objetos que estão nessa dimensão, eles têm volume irrelevante devido a essa dimensão ser tão grande. Então, é essencialmente o que isso quer dizer, tá? Mas o nosso real objetivo é mostrar que o volume tem realmente essas fórmulas. Em particular, no finalzinho, a gente calcula o volume das bolas em R4 e em R5. Apesar da gente não conseguir ver, né? Mas tem como a gente mostrar quem é o volume. Então, vamos lá, tá? Primeira coisa, mostrar a relação indutiva. Então, primeiro... Então, ó, veja o seguinte. Vamos começar, né? Eu quero mostrar que Vn mais 1 de R, que tem essa cara aqui, ó. É 2 vezes Vn de 1 vezes essa integral. Então, eu vou começar direto com a definição de volume,
tá? O que é o volume n mais 1 dimensional de R? Isso é a integral, tá? Isso é a integral n mais 1 dimensional, tá? Então deveria ter n mais 1 símbolos, só que eu pego e resumo isso em uma só, tá? Isso aqui vamos fazer uma notação mais enxuta. Isso é a integral, ó, sobre a bola de centro na origem e raio R, né? Como aquela notaçãozinha que a gente fez no começo. E aí é a integral de quê? É a integral da função 1, né? Aí aqui, ó, como você está lidando com n mais 1 variáveis, então ó, é dx1, dx2, e aí vai até dxn mais 1. Isso é a definição de volume, né? É a integral sobre a região da função 1. Aí, aqui, a gente pode colocar de fato a definição da bola fechada. A bola fechada é o conjunto dos pontos, né, que cumpre x1 ao quadrado, até, nesse caso, como a gente tem n mais 1 variáveis, né, xn mais 1 ao quadrado, menor ou igual do que r ao quadrado. Aí aqui, você pode até omitir esse 1, né, você pode colocar ó, dx1, dx2, isso vai até dxn mais 1. Aí aqui eu vou utilizar um truquezinho, tá? Que a gente costuma utilizar muito quando a gente está calculando as integrais duplas e triplas, que é exprimir a região como uma região gerada por uma função, né? De modo a você conseguir colocar a integral naquela forma de integral iterada, tá? Que nesse caso você vai fazer assim, ó. Só para você ter uma ideia do que é que a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui um exemplo, né? Um exemplo quando você está mexendo com integrais duplas ou triplas, tá? Imagina que você está lidando aqui com dimensão 3, tá? Você está no espaço R3, aí você tem aqui sua bolinha, né? Que nesse caso é a esfera e seu interior. E aí, o que é que tu pode fazer nesse caso, ó? Você tem que ela tem o raio R, né? Então bem aqui, ó, vai de menos R até R. Imagina que isso aqui, ó, no eixo Z. Então, como é que você poderia fazer, né, uma integral tripla aí? Você poderia fazer assim, ó, você poderia deixar o Z variando entre menos R e R, né? Você poderia deixar o Z tendo essa variação e depois, ó, você calculava a integral dupla aqui, ó, nessa projeção sobre o plano XY da figura. Então, aqui é essencialmente a mesma coisa, ó. Você faz uma integral aqui, você isola uma das variáveis, né? Por exemplo, você coloca assim, ó, xn mais 1 ao quadrado menor ou igual do que r ao quadrado. Aí, essas outras, como é que ficam? Ficam assim, ó, x1 ao quadrado, aí você vai só até xn, né? Xn ao quadrado, isso é menor ou igual do que r ao quadrado, menos xn mais 1 elevado ao quadrado. Você usa a relação anterior, né, passando o xn mais 1 para o lado de lá, e aí coloca uma das integrais iteradas, exatamente com esse xn mais 1 para fora, né? Ele, no caso aqui, menor ou igual do que r ao quadrado. Que aqui, ó, é a mesma coisa de significar que esse xn mais 1, ele varia entre menos r e r, né? Basta você passar a raiz dos dois lados. E aí você ficaria com o módulo de xn mais 1 menor do que r. Então aí fica desse jeito. E aqui dentro dessa integral mais interna, você fica dx1 até dxn. E apenas essa mais externa, dxn mais 1. Pronto, show de bola. Agora veja só. Essa parte aqui interna, dentro desse colchete grande, isso aqui também é um volume de uma bola. Porque você recai, ó, nessa definição daqui. Só que você recai com esse raio sendo r ao quadrado menos xn mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui fica assim, ó. Essa integral de fora você não mexe, né? Xn mais 1 ao quadrado menor ou igual do que r ao quadrado. Só que essa integral aqui de dentro, isso é exatamente, ó, Vn, né? Porque aqui, ó, você tem n variáveis aqui. Esse xn mais 1 aqui, você enxerga como fixo agora, tá? Porque a variação dele tá nessa integral que ficou aqui fora. Então, ó, é o volume n-dimensional, veja que você já conseguiu dar uma baixada na dimensão, só que o raio é essa raiz desse número que está aqui, r ao quadrado menos xn mais 1 ao quadrado. Então, ó, isso é o volume n-dimensional da bola que tem esse raio aqui, ó, raiz de r ao quadrado menos xn mais 1 elevado ao quadrado, tá bom? E aqui fora, ó,
dxn mais 1. Beleza, e agora o que é que você vai fazer? Agora eu vou colocar aqui um asteriscozinho. Aqui eu vou dizer que é um fato 1, que é um fato que a gente vai provar daqui a pouco, tá? Que eu vou utilizar para fazer uma manipulação aqui dentro desse volume n-dimensional que ficou dentro dessa integral. Isso aqui, ó, fica desse jeito, ó. Essa integral aqui ela vai ficar parada, né? Fica quieta. Só que aqui dentro desse colchete vai ter uma modificação. Vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz de r ao quadrado menos xn mais 1 elevado ao quadrado. Aí isso aqui, ó, vai ficar elevado a n. E aqui você vai ficar com Vn de 1. E isso dxn mais 1. Ou seja, qual foi a modificação? Foi que esse colchete aqui de cima virou esse colchete que aparece aqui embaixo. E essencialmente é o quê? É um fato que nós vamos provar daqui a pouco, que quando você tem o volume de um raio que aparece aqui dentro, o raio pode sair para fora elevado a n e aqui dentro fica apenas 1. Tá? A gente prova daqui a pouco essa modificação. E aí, beleza, sabendo disso aqui, a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar esse Vn de 1 lá para fora. Então, você fica assim, ó, fica igual. Aí aqui, ó, Vn de 1. E aqui, essa integral xn mais 1 menor ao quadrado, menor do que r ao quadrado, né, você pode colocar a mesma coisa, né, da integral de menos r até r. Aí, bem aqui, você pode pegar essa raiz e colocar como um denominador para esse n aqui, ou seja, pode ficar assim, ó, r ao quadrado menos xn mais 1 ao quadrado elevado a n sobre 2 dxn mais 1. Pronto, show de bola. E aí você também usa o fato de que a função daqui de dentro é uma função par. Quando a função é par e você tem o intervalo menos rr, um intervalo simétrico, você pode colocar como 2 vezes a integral, né? Então, você pode colocar, ó, esse 2 na frente, aí Vn de 1, e bem aqui, ó, integral de 0 até r. Aí, ó, eu vou fazer só uma mudançazinha no nome da variável. Eu vou chamar xn mais 1 de t, para ficar do jeito do exercício, tá? Porque eu quero provar essa fórmula indutiva do exercício. Então, fazendo essa mudança, chamando xn mais 1 de t, o dxn mais 1 vai virar dt. Né? Então, naturalmente, você fica com isso aqui, ó, r ao quadrado menos t ao quadrado elevado a n sobre 2 e aqui dt. Show de bola! Acabamos a nossa fórmula indutiva. Ó. Quer conferir? 2Vn mais 1, integral de 0 até r, r quadrado menos t quadrado elevado a n sobre 2 dt. Então, ó, veja aqui que nós provamos, ó, 2Vn de 1, integral de 0 até r, r quadrado menos t quadrado elevado a n sobre 2 dt. Então, ó, nós saímos aqui, ó, de Vn mais 1 e chegamos nisso aqui, que é a nossa relação indutiva. E aqui, ó, só lembra, tá? Quando chegou bem aqui nesse finalzinho, deixa eu deixar aqui mais claro, né? Só para mim coincidir com o exercício, eu só fiz chamar, tá? Eu chamei xn mais 1 igual a t. Eu só troquei o nome da variável, né? E aí, dxn mais 1 vira dt, e aí você fica com essa forma do exercício. O que falta provar é esse fato 1 que nós usamos bem aqui. Né? Que nós podemos sair com esse raio para fora elevado a n e fica Vn1. Ou seja, o nosso fato 1 é provar isso aqui, ó, Vn de algum raio r, isso é a mesma coisa, ó, que sair o raio elevado a n multiplicando Vn de 1. Foi isso aqui que nós usamos, ó. Olha para cá para perceber bem direitinho. Ó, Vn, aí o raio é toda essa raiz aqui, ó. Vn do raio, aí, ó, como diz aqui, você sai com o raio elevado a n, ou seja, você saiu com a raiz elevado a n, multiplicando Vn de 1. Então, o fato 1 que nós usamos foi essa relação. E vamos provar que isso é verdade, né? Como é que a gente faz? Primeira coisa, né? Vamos fazer aqui a demonstração disso. O que é Vn de r, né? Vn de r, isso é a integral de x1 ao quadrado, mais, aí você vai até xn ao quadrado, menor ou igual do que r ao quadrado, né? E aqui, ó, dx1, dx2, você vai até dxn. Beleza. Aí agora nós vamos utilizar
o famoso teorema de mudança de variável, tá? Na integral múltipla. Então, ó, fazendo xi igual a r, por exemplo, o i, tá? Isso aqui, ó, com i desde 1 até n. Então, nós ficamos com o que, né, quando nós fazemos isso? Você pega primeiro, ó, essa relação aqui, x1 ao quadrado mais xn ao quadrado menor ou igual que r ao quadrado. Nesse caso, você fazendo essa troca, você fica com isso, ó, r ao quadrado, o 1 ao quadrado, né, quando você troca isso por x1, mais r ao quadrado, o 2 ao quadrado, né, aí você vai até r ao quadrado, o n ao quadrado, isso é menor ou igual do que r ao quadrado. E aí, como tem r ao quadrado aqui no lado direito e no lado esquerdo, você cancela tudo e você fica com essa relação, ó, o 1 ao quadrado, aí você vai até o n ao quadrado, menor ou igual do que 1, né? Porque você cancela o r ao quadrado que está desse lado com todos esses que está bem aqui, né? Que você pode pôr em evidência e passar dividindo. Então, você fica com isso, né? Isso, quando você faz essa transformação, você muda a região. E que transformação é essa, né? Quando você faz isso aqui, você simplesmente está pegando a bola que tinha raio R, e aí quando você faz essa transformação, você transforma ela numa bolinha de raio 1. É isso que está fazendo devido a essa fórmula aqui, né? Devido a essa mudança de variável xi igual a rui. Então, beleza. Feito isso, como é que fica esse dx1, dxn, esse jacobiano? Primeiro, para ficar mais claro, a gente pega a transformação, né? Você pega a transformação t de u1 até o n igual a r u1 até r o n. Você pega essa transformação. E aí, quando você pega o determinante do jacobiano de t, então deixa eu denotar dessa forma, ó, determinante, aí daqui, ó, jacobiano de t. Isso aí é a mesma coisa que o quê? É o determinante. Aí, quem é a matriz jacobiana de t? É bem tranquilo, né, de calcular. Ó, por exemplo, aqui é a primeira função coordenada, aí você faz ela com respeito ao 1, o 2, até chegar em o n. Com respeito ao 1, você vê que sai um r. Quando você faz com respeito ao 2 até o n, vai ser tudo zero, né? Porque o 1 não depende das outras variáveis. Então, é zero, aí é tudo zero. Aí, quando você pega o próximo, seria r o 2. Aí, com respeito ao 1, isso é zero. Com respeito ao 2, fica o r. Com respeito ao 3, zero. E daqui para frente, tudo zero. E aí você vai analogamente montando a jacobiana. Você vai ver que vai dar uma matriz em que a diagonal é toda formada por esses R's e a parte de cima e a de baixo, né, é tudo zero. Ou seja, é uma matriz diagonal com esses raios. E aí, quando você pega o determinante, é só fazer o produto da diagonal, né? Esse determinante aí é R elevado a N. Então, nós usamos o teorema de mudança de variável para as integrais múltiplas, tá? Você fica com o seguinte, ó. Você tem essa fórmula aqui, ó. Isso aqui é o que a gente tinha antes, né? A gente tinha, ó, Vn de R. Isso é igual a integral. É aqui x1 ao quadrado mais xn ao quadrado menor ou igual que R. É aqui dx1 dxn. Aí, pelo teorema de mudança de variável, aplica bem aqui, ó, nessa hora. Isso vira o quê? Vira a integral. Ao invés de x, né, você mudou a região. Mudou para essa região aqui, o 1 ao quadrado até o n ao quadrado menor ou igual que 1. Então, fica aqui, ó, o 1 ao quadrado mais o n ao quadrado menor ou igual que 1. Aí, ao invés desse dx1, dxn, você troca, ó, pelo determinante jacobiano, que é, ó, r elevado a n, aí o 1 até o n. Então, bem aqui, ó, vai ficar r elevado a n, aí aqui du1 até dun. Aí o r aqui, ele não depende desses u's, né? Então, ele pode sair para fora. Então, ó, você fica com rn, e aqui a integral o 1 ao quadrado mais o n ao quadrado menor ou igual que 1, e aqui du1 até dun. Só que aí, essa integral aqui que ficou por último é exatamente o volume n-dimensional da bola de raio 1. Ou seja, isso aqui é exatamente Rn, volume n-dimensional da bola de raio 1, que é exatamente o fato que a gente queria mostrar aqui, ó. Tá bom? Então, esse fato é simplesmente teorema de mudança de variável, apenas isso. E aí, a relação indutiva de fato está completa, demonstrado completinha aqui. Aí, beleza. Feita aí a relação indutiva, vamos agora
para a parte mais casca grossa, né? Que é realmente demonstrar que o volume é desse jeito aqui. E nós vamos fazer por indução, tá bom? Então aqui, ó, vamos mostrar por indução que o volume é dado pelas fórmulas do exercício. Então, beleza, vamos provar por indução que vale as fórmulas do exercício. Ó, eu vou primeiro fazer, né, mostrar que é verdadeira para o caso n igual a 1 e para o caso n igual a 2. Tá? Mostrar que vale para um caso ímpar e para um caso par. Então, vamos observar, tá? Essa é simplesmente observação, né? Ó, no caso n igual a 1, você tem que ter, ó, essa fórmula aqui de baixo, porque 1 é um número ímpar. Então, vamos olhar o que é V1 de R. V1 de R, isso a gente está na reta, né? N igual a 1, a gente está no conjunto dos números reais. A gente sabe que isso aqui é 2R. É só duas vezes esse raio aqui, né? Porque a bola de raio R na reta é o intervalo menos R e R. Então, a gente já sabe que isso é 2R, mas eu quero ver que realmente isso aqui coincide com essa fórmula de baixo, que é o caso ímpar, quando você aplica m igual a 1. Agora, beleza, então vamos lá. Ó. Quando você aplica m igual a 1, aqui fica r elevado a 1. Então, já vou colocando, ó, fica igual a r. Aí, beleza, vamos mais. Π elevado a 1 menos 1 sobre 2. Só que 1 menos 1 é 0. Então, esse π, ó, ele vai morrer aqui quando você botar m igual a 1. E aí, ó, fica 2 elevado a 1. Então, ó, bem aqui, ó, já apareceu um 2, ó, vezes 2. Beleza, aí vamos mais. Aí você ficou, ó, com m menos 1 sobre 2. Só que 0 fatorial, né, porque 1 menos 1 é 0, 0 fatorial é igual a 1. Né? Então, sem problema, aqui em cima fica 1. E aqui, ó, embaixo fica 1 fatorial. Só que 1 fatorial também é 1. Então, ó, isso aqui essencialmente fica dividido por 1. Né? Então, realmente, ó, é r vezes 2, que é a mesma coisa do 2r. Então, a fórmula vale no caso n igual a 1. Tá? É só uma verificaçãozinha mesmo. Tá? N igual a 1, a fórmula é verdadeira. N igual a 2, vamos olhar se a fórmula é verdadeira. Né? Com n igual a 2, olhando para cá, né, a gente fez o esquemazinho lá no começo. Quando a gente está olhando o volume da bola em R2, isso é πr². Então, ó, coloca aqui, ó. A gente já sabe, né, que é πr². Aí eu quero mostrar que a fórmula funciona, que vai dar também πr² quando eu uso essa fórmula para o caso n igual a 2. Só que 2 é par, né? Então, a gente usa essa fórmula aqui de cima. Tá? Já tem um monte de coisa, deixa eu ir apagando para a gente ir indicando e não errar. A gente vai utilizar, ó, essa fórmula aqui de cima. Então, vamos substituir m igual a 2 e ver que funciona. Quando você põe m igual a 2, ó, você fica com r elevado a 2. Então, já vamos colocando lá, ó. Usando a fórmula agora, ó, você já tem o R2, bem aqui. Aí, ó, π elevado a 2 sobre 2. Então, fica π elevado a 1, que é igual a π. Então, aqui, ó, nós já multiplicamos por π. Aí, agora, vamos terminar a fórmula, né? Você vai ainda dividir por m sobre 2 fatorial. Só que m é igual a 2. Então, 2 sobre 2, 1. 1 fatorial, eu já anotei bem aqui, é igual a 1. Então, essencialmente, você pega isso aqui e divide por 1. Mas é a mesma coisa, né? De πr². Então, de fato, a fórmula para n igual a 2, ela é verdadeira. Então, aqui é a mesma coisa, né? πr² e a fórmula vale. Então, beleza. Nesses dois casos aqui deu certo. Se você fizer n igual a 3, você vai ver que funciona também. Mas é o suficiente para a gente já ter um primeiro caso, né? Aí, agora vamos fazer a hipótese de indução, que é, suponha que a fórmula vale para m, né? Para um certo m, número inteiro, né? Vamos mostrar que ela vai valer para m mais 1. Vamos provar que ela valerá para m mais 1. Beleza? Só que aí, o que é que acontece? Esse m aqui ele é um inteiro. E aí, ele pode ser par ou pode ser ímpar. Então, a gente tem que supor os dois casos. Por quê? Como no exercício a gente tem uma fórmula para o caso par e uma para o caso ímpar, então a gente tem que fazer também a suposição, né? Aqui nessa hipótese de indução. Se m for par, né? A gente quer provar que vale a fórmula para m mais 1, que nesse caso vai ser a fórmula para o caso ímpar, né? Que a gente tem que mostrar, caso a gente suponha m par, que vai valer essa fórmula aqui de baixo,
só que com m trocado por m mais 1. E se a gente supor que o m é ímpar, a gente tem que mostrar que vale a fórmula aqui de cima, só que para o caso m mais 1 no lugar desse m. Então, a gente tem que supor dois casos, né? M par e m ímpar. Então, primeiro, vamos supor m par. E aí, o que é que eu quero fazer? Eu quero mostrar que vai valer essa fórmula aqui de baixo, só que com m trocado por m mais 1, tá certo? Então, vamos fazer isso. Começando, ó, Vm mais 1 de R, né? O volume dessa bolinha aqui, o que é que vai ser? Aí, logo aqui no comecinho, eu já começo utilizando o fato que eu demonstrei no começo, que é a fórmula indutiva, né? A relação indutiva. Ó, nesse caso, como eu estou lidando com m, eu vou ter Vm mais 1 de R é duas vezes Vm de 1, integral de 0 até R, de R quadrado menos t quadrado elevado a m sobre 2 dt. Então, logo de cara, eu já jogo aqui ó, a minha relação indutiva que eu provei no começo do exercício. Então, vamos lá. Ó. Eu vou indicando aqui o que é que a gente está usando para vocês irem acompanhando. Bem aqui, ó, a gente já manda a nossa relação indutiva. Pronto, show de bola. Aí, o que é que nós fazemos? Nós utilizamos a hipótese de indução. A hipótese de indução é o quê? Equivale a fórmula para o caso m e para esse caso o m é par. Então, bem aqui, ó, onde eu estou marcando de preto, eu vou trocar pela hipótese de indução, supondo esse m par, né, que é a minha suposição 1. Então, isso fica assim, ó, só para você perceber, essa parte que eu vou fazer a troca eu vou marcar de preto. Você fica aqui com esse 2, aí aqui ó, a substituição vai ser pelo quê? Pela hipótese de indução, que é exatamente essa fórmula de cima, só que o R aqui é igual a 1. Então, ó, você fica com 1 elevado a m, que é 1. Então, você essencialmente coloca π elevado a m sobre 2 dividido por m sobre 2 fatorial. Então, ó, a troca aqui pela hipótese de indução vai ser elevado a m sobre 2 e aqui dividido ó, por m sobre 2 fatorial. Né? Então, ó, isso aqui, o que é que eu estou usando? Eu estou usando a hipótese de indução. E o resto você mantém, tá? A integral que tem ali em cima você mantém, ó, vezes a integral de 0 até r, de r quadrado menos t quadrado, elevado a m sobre 2 dt. Aí agora, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma modificaçãozinha na integral para ficar no jeito da gente fazer uma mudança de variável. Veja só o que eu vou fazer, ó. A gente vai manter o que é que a gente já tinha aqui, ó. Era duas vezes, aí aqui π elevado a m sobre 2, dividido por m sobre 2 fatorial. Aí aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse r ao quadrado em evidência aqui, ó. A princípio fica assim, ó. Integral de 0 até r. Aí bem aqui dentro do colchete, você faz assim. R ao quadrado, ele fica em evidência. Aí fica bem assim. 1 menos t sobre r elevado ao quadrado. Só que tudo isso aqui ó, ainda está elevado a m sobre 2. Então, o que é que você faz? Você pega e separa aqui num produto, né, em que cada um fica elevado a m sobre 2. Só que aí quando tem esse 2 aqui, desse r quadrado, você cancela com esse 2 aqui, desse denominador. Então fica desse jeito, ó. Então esse aqui ó, fica elevado a m e esse aqui fica elevado a m sobre 2. Lembrando né, que como tinha saído o quadrado, aí você tem m sobre 2. O quadrado que tinha aqui no r cancela com 2 do denominador, por isso que fica apenas r elevado a m. Isso aqui dt. Pronto, show de bola. Outra coisa que você já pode fazer é pegar esse rm e jogar fora da integral, né? Porque a integral é em t. Então, ó, você apaga ele daqui e coloca ele lá fora. Pronto, show de bola. Aí agora eu vou fazer uma mudançazinha de variável. Vamos lá para a próxima página. A gente faz assim, ó, a gente chama t sobre r de cosseno de θ, por exemplo. Então, isso significa que dt é igual a menos r, derivada do cosseno, né? Menos seno, por isso que aparece esse menos r, e aqui, ó, seno de θ, dθ. Esse r aqui foi porque esse r que estava aqui no denominador subiu. Então, beleza. Com isso, a gente pode fazer a mudança dos intervalos, né? Quando a gente tem t igual a 0, a gente fica com o quê? A gente fica com cosseno de θ igual a 0. Isso implica que θ é igual a π sobre 2. Não é isso? E também quando a gente tem t igual a r, você fica ó, com r sobre r que é igual a 1 igual a cosseno de θ. Mas cosseno de θ igual a 1 significa que θ é igual a 0. Né? Lembra que cosseno de 0 é 1.
Então, depois dessa mudança de variável, você fica com isso aqui, ó. R elevado a m, aí bem aqui, π elevado a m sobre 2, dividido por m sobre 2 fatorial. Aí, esse 2 que estava bem aqui, eu vou colocar ele aqui na frente dessa integral. Por um motivo, tá? Já já a gente vê o que é. Como tem esse sinal de menos, ó, menos r seno de θ, então ó, eu já vou colocar esse sinal de menos aqui e já vou colocar o r fora. Na verdade, eu já posso juntar com esse rm que tem bem aqui, né? Por isso que fica, ó, r elevado a m mais 1, tá? Eu já estou pegando, ó, esse r que vai aparecer aqui dessa mudança de variável, eu já estou jogando junto com esse r que está aqui fora. E aí a integral fica de onde para onde? Onde tinha 0, você vai colocar π sobre 2, então ela fica de π sobre 2. Onde tinha r, você coloca 0. E aí a mudança, ela fica desse jeito, ó. Onde tem t sobre r, você troca por cosseno. Então você fica com 1 menos cosseno ao quadrado de θ elevado a m sobre 2. E aí no lugar de dt, você troca por seno de θ dθ. Então bem aqui, ó, seno de θ dθ. E aqui fecha esse colchete. Aí uma outra coisa que eu vou fazer, ó, aqui não tem um sinalzinho de menos na frente desse 2, eu vou pegar e vou tirar esse sinal de menos mudando os limites de integração. Então, ó, retira o sinal de menos, aqui ó, fica 2, e aqui você muda o limite de integração. Você manda de 0 até π sobre 2. Então, aqui, ó, de 0 até π sobre 2. Só que beleza. E aí, arrumando, ó, você fica com isso. R elevado a m mais 1, π elevado a m sobre 2, dividido por m sobre 2 fatorial. E aqui, duas vezes, integral de 0 até π sobre 2. E aí, ó, veja que quem é 1 menos cosseno ao quadrado de θ? A gente sabe, né, por relação trigonométrica simples, que isso é seno ao quadrado de θ. Só que como esse seno ao quadrado está elevado a m sobre 2, esse 2 do seno quadrado cancela com esse 2 aqui desse denominador desse m. Então, você fica com isso aqui, ó, seno de θ elevado a m vezes esse outro seno aqui. Então, ó, como tem vezes esse outro seno, fica seno de θ elevado a m mais 1, aí aqui dθ. Pronto, show de bola. Então aí, o que é que você percebe? Você chegou numa fórmula aqui para ver m mais 1, só que chega bem aqui e tem essa integral. E como é que a gente faz para resolver essa integral que depende desse expoente aqui, m mais 1, que é um número inteiro aí que eu não sei dizer o que é? De fato, essa integral ela coincide com uma função chamada de função beta, tá? Então, ao invés de a gente tentar resolver direto de alguma forma por indução, vamos utilizar outros artifícios, que é conhecer as definições da função beta e função gama para a gente conseguir exprimir quem é essa integral aqui, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui. É o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui primeiro a definição da função beta, tá? Aqui eu estou mostrando no Wikipedia, tá? Tá em inglês, mas você pode procurar em português, é só procurar sobre a função beta, tá? A função beta de Euler, que você encontra, tá? Eu gosto mais de procurar em inglês porque geralmente tem mais informações. Então, ó, veja só, a função beta, ela é uma função que é definida por uma integral, que é essa daqui, ó, que eu vou aumentar um pouquinho para vocês olharem. Ó, a função beta de xy é dada pela integral de 0 até 1 de t elevado a x menos 1, 1 menos t elevado a y menos 1 dt. Só que tem como a gente fazer uma pequena mudança, que é simplesmente uma mudançazinha de variável, tá? E definir a função beta como sendo duas vezes a integral de 0 até π sobre 2, né, beta de xy, de seno de θ elevado a 2x menos 1, cosseno de θ elevado a 2y menos 1 dθ. É a mesma coisa que a definição que eu dei ali acima. Então, ó, repara o seguinte, olhando aqui para onde a gente chegou, ó, por isso que eu peguei e já deixei o 2 bem aqui fora, tá? Ó,
repara, ó, que eu já deixei um 2 aqui fora. A gente tem, ó, uma integral de 0 até π sobre 2 e a gente tem um seno elevado a uma potência m mais 1 dθ. Então veja que se assemelha, né, à nossa função beta, mas ela se assemelha de modo que a gente não tem cosseno, né? Veja que aqui nós não temos cosseno. Então, o que é que você repara? Você repara que no lugar desse cosseno a gente tem 1. Para isso é suficiente que a gente pegue esse y aqui igual a 1 sobre 2, né? Porque você ficaria com 2 vezes 1 sobre 2, que é 1, menos 1, que dá 0. Então, cosseno elevado a 0 é igual a 1. Então, show de bola, ó. Essa parte que a gente chegou aqui, a gente pode exprimir como a função beta. A gente faz assim, ó. A gente repete o que a gente tinha, ó. R, m mais 1, π elevado a m sobre 2, m sobre 2 fatorial. E aqui, ó, vai ser a função beta. Aí aqui na variável y a gente já sabe que é 1 sobre 2, para que a gente suma com aquele cosseno. Só que aí a gente quer, no lugar desse 2x menos 1, a gente quer botar esse m mais 1. Para isso, basta você escolher o x, né? É só você fazer, ó, uma equaçãozinha. Você quer descobrir x, ó. Lá na fórmula da função beta, você tem 2x menos 1. Né? Então, ó, 2x menos 1. E bem aqui, ó, você quer colocar um m mais 1 no lugar. Então, você quer que isso dê m mais 1. Então, quanto é que é x, né? O menos 1 passa para o outro lado, você divide por 2. Então, x aqui, ó, vai ter que ser m mais 2 sobre 2. Então, ao invés dessa integral aqui, ó, você coloca a função beta no lugar, tá? Função beta de m mais 2 sobre 2. E aí, beleza, no que é que isso aí ajuda, né? Isso ajuda porque a gente pode relacionar a função beta com uma outra função, que é a função gama. Tá, ó, vou descer aqui um pouquinho. Depois vocês visitam essa página aqui, tem muitas propriedades sobre a função beta, tá? Vocês podem ver com mais calma. Mas eu vou utilizar, de fato, uma relação que ela tem com a outra função, que é a função gama, que eu também vou mostrar para vocês daqui a pouco. Veja só, como diz aqui, ó, nesse título, ó, relação da função beta, né, com a função gama. Então, ó, veja que a função beta de xy é dada pela função gama em x, multiplicado por gama em y, dividido por gama da soma. Então, bem aqui, a gente pega e vai substituir, né, essa expressão desse b, da função beta, pela função gama. Então, fica assim, ó, Rm mais 1, aí aqui π elevado a m sobre 2, e aqui m sobre 2 fatorial. Aí aqui eu vou trocar pela definição da função beta, né, relacionado com a gama. Então, ó, é a função gama na primeira entrada, ou seja, gama em m mais 2 sobre 2. Aí depois, ó, gama na segunda entrada. E aqui embaixo, gama da soma, né? Ou seja, fica a soma m mais 2 sobre 2 mais 1 sobre 2. Pronto, perfeito. Aí, beleza, você colocou aqui, mas o que é a definição da função gama, né? Então, ó, bem aqui, só para ficar bem estabelecido o que é, né? Aqui você está utilizando a definição da função beta, que você pode encontrar no Wikipedia, né? Pode encontrar em livros também. E bem aqui é a relação função beta com função gama. Aí agora vamos entender o que é a função gama, tá? A função gama, de fato, ela talvez seja mais famosa, tá? Porque a função gama ela é uma extensão do fatorial, tá? Olha a definição aqui, ó. Tá vendo essa integralzinha aqui? Diminuir aqui um pouquinho o zoom para ficar melhor de ver, ó. A função gama também é uma função definida por integral. É essa integral aqui, ó, gama de z igual a integral de 0 até infinito de x elevado a z menos 1 exponencial de x dx. Em particular, é possível provar que quando você está lidando com números inteiros positivos, a função gama ela coincide com o fatorial. Ó. Gama de n é igual a n menos 1 fatorial, né, para qualquer inteiro positivo. Então, você enxerga a função gama como realmente uma extensão do fatorial, tá? Como uma função para... Porque o fatorial, a princípio, você define para inteiros positivos, né? Mas aqui você define até para números complexos, né? A função gama de z com z complexo. Então, beleza, tá aqui, ela é dada por uma integral imprópria, né? Só que aí, para esse caso aqui que a gente está trabalhando, né, você vai ver que nós não precisaremos trabalhar com integral imprópria, tá? Eu já estou mostrando isso aqui para facilitar o caminho e não complicar. Então, para isso eu vou mostrar aqui algumas propriedades da função gama, tá?
Vamos descer aqui um pouquinho, que é as propriedades que nós vamos utilizar. Pronto, aqui ó, as duas fórmulas que nós vamos utilizar, que tratam da função gama, primeiro é quando você tem gama aplicado em 1 sobre 2. Veja que aparece bem aqui, ó, é uma das coisas que nós queremos. Gama aplicada em 1 sobre 2, isso é a mesma coisa que raiz de π, tá bom? Então aí ó, já está fixo, gama 1 sobre 2, raiz de π e acabou as conversas. Outra coisa é quando você tem gama de um número inteiro, esse nzinho aqui, mais 1 sobre 2. Veja que é o caso que aparece bem aqui, ó. A gente tem m mais 2 sobre 2, que, dependendo de como é esse m, isso aqui pode ser um número inteiro, e daí fica bom para o que a gente quer usar. Mas a gente tem, ó, essencialmente um número mais um meio. Então, é de se esperar que nós precisemos utilizar essa fórmula. Então, a função gama aplicada no número inteiro mais um meio, isso é 2n fatorial, dividido por 4 elevado a n, vezes n fatorial, vezes raiz de π. Então, isso nós também vamos utilizar, tá bom? Então, eu vou levar essas fórmulas para lá, tá? Para a gente utilizar mais à frente. Então, aqui, ó, deixa eu colocar como observação, tá? A função gama em números inteiros não negativos, que é só o que a gente vai utilizar, tá? De fato, a gente não vai utilizar aquela definição de integral imprópria dela, não, tá? É a função definida assim, ó, gama de n, como eu mostrei lá para vocês, n menos 1 fatorial. Mas, ó, saiba utilizar, tá? Eu estou falando que ela é assim quando você está lidando com números inteiros não negativos. Quando a gente está falando de número real, número complexo, a definição da gama realmente é pela integral imprópria. E nós também temos aquelas fórmulas que eu vou utilizar, tá? E valem essas duas fórmulas aqui, tá? Aqui, lembrando que essa fórmula aqui de baixo é com n do mesmo jeito que acima. Inteiro não negativo, tá bom? Isso aqui não vai utilizar para número real de todo jeito, não. Então, ó, nós vamos utilizar esse e esse fato aqui de baixo para resolver essa parte daqui de cima que faltou, tá? Então, aqui, ó, só recobrando a fórmula que a gente teve ali no final. E nós vamos continuar utilizando essas propriedades ali da função gama. No lugar daqui de gama de 1 meio, a gente coloca a raiz de π, né? Como é dito nessa propriedade bem aqui. Aí, para a gente saber se utiliza essa daqui ou essa daqui de baixo, a gente tem que saber se o que a gente está aplicando a função gama, se é um número inteiro ou se é alguma coisa desse tipo aqui, né? Um número inteiro mais um meio. Então, ó, primeira coisa, a gente tem que observar como é que é nosso m nesse caso. Aí você tem que olhar para a hipótese de indução. A gente tem que nosso m é par, é um número par. Então, vindo bem para cá, a gente tem o quê, ó? Como m ele é par, o nosso m mais 2 ele também é par, né? Se fosse m mais 1 seria ímpar, só que é m mais 2, é par. Se m mais 2 é par, então m mais 2 ele é do tipo 2 vezes um número, não é isso? Então, como você está dividindo por 2, então, ó, esse 2k é dividido por 2. Então, ó, sobra um número, um inteiro não negativo, né? Então, sobra um número natural aqui. Sabendo disso, que sobra um número natural, a gente entende bem direitinho quando é que a gente utiliza essa ou essa última fórmula aqui. Como nessa daqui, ó, de cima, você tem que, apagando isso aqui, só deixando o que é, né? Como isso aqui que está aqui dentro, ele é um número natural, né, um inteiro não negativo, então você aplica, nesse caso, essa fórmula aqui de cima, né? Então, fica assim, ó. Presta bem atenção. Rm mais 1, aí aqui π elevado a m sobre 2, dividido por m sobre 2 fatorial. Aí, como isso é um inteiro não negativo, você utiliza a fórmula de cima. Então, dá o número menos 1 fatorial, né? Então, ó, vai ficar m mais 2 sobre 2 menos 1 fatorial, né? Você está utilizando essa fórmula aqui. E aí, no outro caso, você coloca, aí aqui você coloca a raiz de π, no denominador vai ficar assim, ó. Como comentado aqui em cima, esse m mais 2 sobre 2, isso é um número inteiro, né? Então, isso aqui, ó, é um número que pertence aos naturais, é um inteiro não negativo. E mais um meio. Então, aqui você entende que você usa
essa fórmula daqui de baixo, tá? Você vai utilizar, nesse caso, essa, né? Por quê? Porque você vai ter um número inteiro mais 1 sobre 2. Então, isso é 2 vezes o número inteiro fatorial, né? Ou seja, fica assim, presta bem atenção. Deixa eu colocar aqui um colchete grande, né? Então, fica assim, 2 vezes m mais 2 sobre 2, né? Que é 2 vezes um número fatorial. Né? Nessa fórmula aqui, no lugar desse n, você troca por m mais 2 sobre 2. E aí, o que é que você faz mais? Você divide por 4 elevado ao seu número, que nesse caso é m mais 2 sobre 2. Então, isso dividido por 4 elevado a m mais 2 sobre 2. Aí, vezes o número fatorial, né? Ou seja, isso aqui está multiplicando m mais 2 sobre 2 fatorial. E ainda tem a multiplicação aqui no numerador por raiz de π. Então, bem aqui, ainda aparece raiz de π. Pronto, perfeito. Daí você vai poder fazer algumas coisas. Primeiro de tudo, você pode matar esse raiz de π bem aqui. Aí, vamos olhar mais o que é que dá para fazer, tá? Aqui é só, para finalizar, é só simplificação. Você também pode cancelar esse 2 com esse 2 daqui. E aí, esse 4 aqui, percebe? Ele está elevado a m mais 2 dividido por 2. Então, isso é a mesma coisa que se você perceber que raiz de 4 elevado a m mais 2. Né? Esse 2 desse denominador desse m mais 2 é uma raiz. Né? Raiz de 4 é 2. Né? Então, isso é a mesma coisa que você trocar por 2 elevado a m mais 2. Né? E a gente vai fazer essa troca. Então, já dando uma simplificada, isso fica r m mais 1, aí aqui, π elevado a m sobre 2. Aí outra coisa que eu quero que você perceba, não tem esse fatorial daqui de cima, m mais 2 dividido por 2 menos 1. Como aqui dentro desse parênteses você pode operar, você fica com isso, fazendo MMC, fica m mais 2 menos 2 sobre 2. E aí, esse 2 cancela com esse 2. E aí, o que está dentro desse parêntese é simplesmente m sobre 2. Então, aí, esse m sobre 2, e lembra que tem um símbolo do fatorial bem aqui, né? Vai cancelar, com esse daqui de baixo. Então, esse vai matar com esse daqui de cima. Então, aí, você fica com isso. O raiz de π morreu. E aí, você fica com isso, do que ficou dessa parte, né? Ficou 1. Aí, aqui... Como você cancelou esses dois, você simplesmente ficou com m mais 2 fatorial. E aqui embaixo, você ficou com 2 elevado a m mais 2. Eu expliquei, né, bem aqui, porque é que fica assim. E aqui do lado, m mais 2 sobre 2 fatorial. Aí, beleza, você faz primeira pelo inverso da segunda, né? Então, aqui fica assim, r elevado a m mais 1, π elevado a m sobre 2, aí aqui 2 elevado a m mais 2, e aqui m mais 2 sobre 2 fatorial, e aí tudo é dividido por m mais 2 fatorial. Pronto, show de bola. Aí agora eu vou fazer uma modificaçãozinha só para a gente finalizar, ficar daquele jeitinho que a gente quer. Você mantém esse termo, né, r elevado a m mais 1. Aí, aqui nesse π, ao invés de você escrever assim, m sobre 2, você escreve de forma equivalente, que é essa daqui, Você escreve, m mais 1 menos, que é a mesma coisa de m, né? E aqui passa a divisão por 2. É a mesma coisa, tá? Do que está aqui em cima. Só eu somei e subtraí 1. Aí, outra coisa que você faz, né? Você mantém aqui, tá belezinha, esse 2 elevado a m mais 2. Só que aqui, nesse fatorial de m mais 2 sobre 2, você destrincha um pouquinho, O primeiro termo é m mais 2 sobre 2. E aí você pode fazer ele multiplicando m mais 2 sobre 2 menos 1, e aqui, símbolo do fatorial. Só que aí, m mais 2 menos 1 sobre 2 fatorial, né? Aí, aqui dentro do parêntese, você pode operar, né? Como eu mostrei lá em cima, o 2 passa para cá, multiplicando esse menos 1. Então, fica 2 menos 2, que é 0, que é a mesma coisa que m sobre 2. Então, o que está aqui dentro, na realidade, é apenas
m sobre 2, né? E aqui, ó, passa o fatorial. Aí, beleza. Aí aqui no denominador, tu também faz uma jogadazinha, ó. Você faz assim. A mesma coisa, ó. Você faz m mais 2 vezes m mais 1 fatorial. Porque daí, ó, você cancela, ó, esse m mais 2 daqui de cima com esse que está aqui embaixo. E aí, sobrou um 2 bem aqui, não sobrou, ó? 1/2. E aí você cancela com um desses 2 que aparece nessa parte aqui, 2 elevado a m mais 2. Então, em resumo, veja só como isso fica. Fica r elevado a m mais 1, π elevado a m mais 1 menos 1 sobre 2. Como você cancelou um desses 2 aqui dessa potência m mais 2, fica apenas vezes 2 elevado a m mais 1. Aqui, ó, multiplica m sobre 2 fatorial e fica dividido por m mais 1 fatorial. Aí agora, ó, só para você perceber que chegou onde devia, você faz uma jogadazinha aqui nessa parte, ó. Você faz a jogada de somar e subtrair no numerador. Então você fica com isso, ó. É a mesma coisa que você deixar, ó, m mais 1 menos 1, somou e subtraiu 1, sabe? Tá? Dividido por 2 e fatorial. Isso aqui é exatamente o nosso Vm mais 1 de R. Onde, nesse caso, lá tem que olhar a hipótese de indução, tá? Na hipótese de indução, nós supomos m par. Então, esse m mais 1, isso aqui é ímpar, né? Então, ó, nós só precisamos olhar se realmente isso aqui é a fórmula do volume, no caso ímpar, onde a gente tem esse m trocado por m mais 1. Então, vamos conferir se a gente fez direito, ó. Nesse caso, ó, troca m por m mais 1. Então, ó, r elevado a m mais 1, aí você confere com o que a gente fez, ó, r elevado a m mais 1, tá ok. π elevado a m mais 1 menos 1 sobre 2, né, porque a gente está com, no lugar desse m mais 1. Então, ó, olha lá, π elevado a m mais 1 menos 1 sobre 2. Então, ó, também tá ok. Aí aqui, ó, 2 elevado a m mais 1, né, a gente tem que trocar m por m mais 1. Então, também tá ok. Aí aqui, ó, tem que ser m mais 1 menos 1 sobre 2 e fatorial. Aí olha lá, m mais 1 menos 1 sobre 2 fatorial. Tá ok também. E a divisão, né, tem que ser por m mais 1 fatorial. Aí olha lá, m mais 1 fatorial. Então tá ok. Então show de bola. Uma parte da indução a gente já fez, tá? A gente fez o caso em que a gente supõe m par e mostra que a fórmula vale para o caso m mais 1. Nesse caso, a fórmula ímpar, né? Então, show de bola. Uma parte está feita. A outra parte, que é a parte 2, a gente vai fazer bem mais rápido, você vai perceber, ó, que é a suposição que faltou, né? A gente supõe agora m ímpar e, nesse caso, o m mais 1 vai ser par, né? E nós queremos mostrar a relação. Então, como é que a gente fica, né? Vamos querer provar a fórmula do volume, né? Vm mais 1. Aí, ó, ela começa do mesmo jeito, tá? Você começa exatamente como eu fiz bem aqui, ó. Você começa usando a relação indutiva, aí usa a hipótese de indução e daí vai fazendo as trocas. Então, vamos lá. Do mesmo jeito que antes. Vm mais 1 de R. Aqui, ó, pela relação indutiva, que a gente provou no comecinho do exercício. Aí, o que é que a gente faz? É parecido com o outro, tá? Vm de 1, né? A gente usa aqui a hipótese de indução. Que é o seguinte, ó, como a gente tem m ímpar, então a hipótese de indução é que a fórmula vale para m sendo ímpar. Então, eu vou colocar aqui de preto o que a gente tem que colocar no lugar desse Vm de 1. Como aí a gente tem que esse raio é 1, então, ó, olhando aqui para o exercício, a gente usa essa fórmula aqui de baixo, só que com R trocado por 1. Então, ó, esse Rm ele vai sumir, né? Porque é a mesma coisa que 1 elevado a m, que é igual a 1. Então, fica só assim, ó. π elevado a m menos 1 sobre 2, vezes 2 elevado a m, vezes m menos 1 sobre 2 fatorial, dividido por m fatorial. Então, é isso que eu vou colocar lá, tá? Então, veja só. Ó, fica π elevado a m menos 1 sobre 2, vezes 2 elevado a m,
vezes m menos 1 sobre 2 fatorial, e tudo, né, dividido pelo m fatorial. Beleza. E aí sobrou essa integralzinha aí, ó, integral de 0 até r de r² menos t² elevado a m sobre 2 dt. Pronto. Aí aqui eu também vou utilizar um bocado do que a gente já fez na parte 1, tá? Ó, se você perceber, depois que a gente coloca essa parte de preto, a gente mantém ela parada, né? E a gente vai fazendo a mudança aqui na integral para poder utilizar a relação com as funções beta e as funções gama. Mas, essencialmente, o que é que você tem, né, que perceber? Para não precisar repetir esse monte de conta, né? Você tem que perceber, ó, que daqui você fez uma mudançazinha na integral para jogar r elevado a m para fora. Depois fez uma mudança de variável, que conseguiu tirar um outro r daqui de dentro. E, essencialmente, ó, você chegou, ó, nisso aqui, ó, r elevado a m mais 1, vezes a coisa que você trocou pela hipótese de indução, né? Você não tinha mexido nela, vezes aquele 2 que tem na frente e a integral. E aí você fez a mudança para função gama, né? Então, essencialmente, o que é que você faz? Ó, r elevado a m mais 1 você coloca, né? Então, daqui, ó, isso é igual a r elevado a m mais 1. Esse 2 aqui, ó, ele não vai aparecer porque ele vai se juntar com essa integral aqui, né, para formar aquela integral que dá a definição da função gama. Então aí, ó, fica esse r elevado a m mais 1, aí ele multiplica todo o termo da hipótese de indução. Então você reescreve ele aqui, ó, π elevado a m menos 1 sobre 2, 2 elevado a m, vezes m menos 1 sobre 2 fatorial, e tudo dividido por m fatorial. Aí no lugar dessa integral junto com esse 2, você pega e troca por isso aqui, ó, que é esse termo aqui, relação da função beta com a função gama, tá? Então a gente coloca isso lá. Eu vou aproveitar e já levar para lá esse pedacinho. E aí, essencialmente, o que nós precisamos fazer novamente é calcular o valor aqui da função gama, né? Tem um aqui que já é fixo, que é esse daqui. Esse daqui a gente já sabe que é raiz de π, tá? Tá bem aqui no... Eu mostrei lá na página do Wikipedia para vocês e tem também aqui embaixo, ó. Aí, o que a gente tem que perceber é como é que vai ficar esse daqui e esse daqui de baixo, uma vez que nós estamos agora supondo que o nosso m é ímpar, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, quando o m é ímpar, então m mais 2 também é ímpar. Então, ó, note que o m mais 2, isso aqui é ímpar, né? Por quê? Porque o nosso m ele é ímpar. Então, se ele é um número ímpar, quando você divide por 2, você não tem um número inteiro, né? Porque, ó, imagina que ele é ímpar. Então, digamos que ele é 5. Você tem 5 sobre 2. 5 sobre 2 é um número inteiro? Não, não é, né? É um número racional. Então, no caso, quando a gente vai fazer a aplicação de gama nesse pedaço aqui de cima, em m mais 2 sobre 2, a gente, por exemplo, não pode utilizar essa primeira fórmula aqui. Por que a gente não pode utilizar? Porque a gente está aplicando gama em algo que não é inteiro. Então, aí, para evitar utilizar a definição de integral, eu vou fazer uma pequena manipulação, tá? Que aí já vai nos jogar o valor correto. Então, ó, nesse caso, você tem isso, ó, m mais 2 sobre 2. E aí, você repara que isso aí é a mesma coisa que isso, ó. Você pega esse 2 daqui do numerador e separa em 1 mais 1. Então, ó, você repara que isso é a mesma coisa que isso, ó, de m mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. É a mesma coisa, né? m mais 2 sobre 2. E aí, como você tem que m é ímpar, então m mais 1, esse m mais 1 sim, é par, né? Se ele é par, ele é da forma 2k. E aí você pode dividir por 2, que não tem problema, te retorna um número k inteiro, né? Então, para essa forma aqui com que a função gama de m mais 2 sobre 2 fica escrita, a gente pode não conseguir aplicar de cima, mas a gente consegue aplicar, ó,
essa de baixo aqui, ó. A gente consegue aplicar essa daqui, porque ó, fica gama de 1 meio mais um número inteiro, tá? Então, para essa daqui a gente consegue, ó, vai ficar 2 vezes, aí aquele n que aparece ali, ele vai ser exatamente, ó, esse número aqui, m mais 1 sobre 2. Então, vamos lá, ó, fica 2 vezes m mais 1 sobre 2. Aí aqui, ó, você fecha com um colchetezinho, passa o fatorial, né? Tem que seguir a fórmula bem direitinho. Aí aqui dividido por 4 elevado a um número, né? Que nesse caso é m mais 1 sobre 2. Multiplica por m mais 1 sobre 2 fatorial. E ali no numerador ainda aparece um raiz de π. Então, bem aqui, ó, ainda tem um raiz de π. Pronto, show de bola. Então, esse primeiro aqui de cima tá ok. Agora, vamos ver esse daqui, ó, de baixo. Também, quando você tem gama de m mais 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é o que aparece ali no denominador, aí o que é que você tem, né? Aqui você fica tentado a aplicar a mesma fórmula, né? Essa de baixo. Mas na verdade não, você vai aplicar a de cima. E para isso é o que você tem que perceber, né? Como é que fica o número, se fica um número inteiro ou se fica um número racional, que dá para você fazer uma manipulação desse tipo. Você percebe, ó, que isso fica desse jeito, ó, gama da m mais 3 sobre 2. Mas aí, ó, m é ímpar, né? Então, m mais 1 é par, m mais 2 é ímpar novamente e m mais 3 é par, né? Então, se m mais 3 é par, ele é da forma 2k. Então, quando você tem essa divisão por 2, sobra um inteiro, né? Então, você de fato pode pegar e fazer a definição daqui, ó. A definição de cima, definição da função gama no inteiro. Isso é n mais 1 fatorial. Nesse caso, esse n vai ser exatamente m mais 3 sobre 2. Então, ó, vai ser m mais 3 sobre 2 menos 1 e aqui fatorial. Show! Aí agora você passa o 2, né? Você faz um MMC aqui dentro desse parêntese e aí você fica, ó, com m mais 1 sobre 2 fatorial, né? Porque o 2 passa para cá, diminui com esse 3 e aí fica m mais 1 sobre 2 fatorial. Pronto, então você já tem tudo, né? É só agora completar. Então, ó, isso aqui fica igual. Aí vamos lá, colocar as coisas. R elevado a m mais 1. Aí o que é que está dentro aqui desse colchete, né? Todo esse termo. Eu já vou levar para lá para a gente não... E agora a gente troca as coisas, né? Ó, esse de cima deu tudo isso aqui de vermelho, né? Então já vou levar para lá para a gente não copiar novamente. Deu tudo isso. Então bem aqui, ó, eu jogo aqui do lado logo. Aí, para esse gama aqui em 1 meio, a gente sabe que dá raiz de π. Como a gente já tem um raiz de π aqui, e a gente vai multiplicar por ele de novo, então fica raiz de π ao quadrado, que é igual a π. Então aqui, ó, basta apenas multiplicar por π. Aí aqui tem a divisão e vai aparecer essa parte aqui, ó, referente a esse denominador, que seria gama de m mais 2 sobre 2 mais 1 meio, que a gente viu que dá m mais 1 sobre 2 fatorial. Então a gente coloca aqui, ó, 2 fatorial. Deixa eu trazer esse π aqui mais para perto. Pronto, então, vamos colocar ele bem aqui, ó. Pronto, perfeito. Aí agora, vamos olhar o que é que a gente pode fazer, né, para completar. A gente só precisa simplificar agora, ó. 2 cancela com esse 2. Esse 4 aqui elevado a m mais 1 sobre 2, você pode colocar como 2 elevado a m mais 1, né? Porque esse denominador tira a raiz do 4, que fica 2. Então aí, você ainda pode simplificar esse 2 elevado a m mais 1 com esse 2 elevado a m. Então, ó, já olhando para essas simplificações, você fica com isso, ó. R elevado a m mais 1, π. Aí, ó, nota que você tem um π bem aqui.
e tem ele aqui também. Você pode juntar, né? Então fica assim, ó. Π m menos 1 sobre 2. Aí aqui você vai juntar com mais 1, né? Só que aí, ó, você passa o 2 fazendo MMC. Então é a mesma coisa, ó, que π elevado a m mais 1 sobre 2. Né? Depois que você junta esse π com esse daqui. Esse 2 elevado a m simplifica com 2 elevado a m mais 1. Então sobra um 2 aqui no denominador, né? E aí a gente tem também, ó, um m menos 1 sobre 2, isso aqui no fatorial, e embaixo dividido por m fatorial. Aqui em cima eu simplifiquei esses dois, né, dentro do colchete do numerador, então você ficou, ó, com m mais 1 fatorial. E aqui, ó, como você tem a primeira equação e a segunda, você faz primeira pelo inverso da segunda e você vê, ó, que bem aqui embaixo você ficou com m mais 1 sobre 2 fatorial. E aqui também, ó, m mais 1 sobre 2 fatorial. Ficaria um fatorial ao quadrado, né? Mas eu vou deixar dessa forma. E aí, o que é que você vai fazer, ó? Você pega esse m mais 1 fatorial aqui de cima e destrincha ele nessa forma, ó, m mais 1 vezes m fatorial, tá bom? Para você poder cancelar com esse m fatorial que tem aqui embaixo. Então, ó, com essa simplificação, você já fica com isso aqui, ó. O m fatorial ele vai sumir, né? Ele de fato, ó, com essa simplificação, ele cancela com esse daqui. Então vai ficar aqui em cima, ó, m menos 1 sobre 2 fatorial. Aí aqui ficou apenas, ó, m mais 1. Não tem mais o fatorial, porque você simplificou o fatorial com esse m fatorial que tem embaixo. Aí o que sobrou para você tentar fazer uma simplificação foi isso aqui, ó. M mais 1 sobre 2 fatorial. E aqui m mais 1 sobre 2 fatorial. Mas veja só que coisa massa que eu vou fazer, ó. Não tem esse 2 aqui? Eu vou puxar ele para cá para debaixo desse m mais 1 sobre 2. E vou juntar com esse m menos 1 sobre 2 fatorial. Para você ver o que é que vai aparecer, ó. Vai ficar assim, ó. R elevado a m mais 1 π elevado a m mais 1 sobre 2. Aí aqui, ó, você ficou com m menos 1 sobre 2 fatorial. E bem aqui, ó, você ficou com m mais 1 sobre 2. Né? Eu puxei o 2 para cá para baixo. E aí você fica dividido, ó, por m mais 1 sobre 2 fatorial vezes m mais 1 sobre 2 fatorial. Aí veja só, quando você junta esses dois aqui, porque vai ser possível, ó, aí aqui repara uma coisa, ó. Repara que esse m menos 1 sobre 2 que está dentro desse fatorial é a mesma coisa que isso aqui, ó. É a mesma coisa de você ter m mais 1 sobre 2 menos 1. Né? Repara que isso é a mesma coisa, ó, que m menos 1 sobre 2. Consegue notar, né? Basta passar o 2 para cá, você vê que fica com 1 menos 2, que é menos 1, que dá a mesma coisa que isso, né? m menos 1 sobre 2. Então, você fica essencialmente com essa parte que eu marquei de vermelho, ela fica essencialmente assim, ó. Você fica com m mais 1 sobre 2, aí aqui, ó, menos 1, vezes, deixa eu puxar isso aqui mais pro lado para que caiba, aí aqui, ó, vezes isso aqui, ó, m mais 1 sobre 2. Bem aqui, ó, tem o fatorial e tá vezes isso. Então, isso dá o quê? Né? Isso tá dando exatamente m mais 1 sobre 2 fatorial, né? Isso é exatamente isso, porque é como se fosse uma decomposiçãozinha, né? Você colocasse, ó, m mais 1 vezes m mais 1 sobre 2 vezes o que resta fatorial, né? Então, ó, isso aqui na realidade é a mesma coisa que isso aqui, ó. R elevado a m mais 1, π elevado a m mais 1 sobre 2. Aqui, ó, fica m mais 1 sobre 2 fatorial. E bem aqui, ó, dividido por m mais 1 sobre 2 fatorial vezes m mais 1 sobre 2 fatorial. E aí, finalmente, ó, eu cancelo esse m mais 1 sobre 2 fatorial com esse. E aí, veja só o que sobra. Sobra r elevado a m mais 1, π elevado a m mais 1 sobre 2, dividido por m mais 1 sobre 2 fatorial.
Então, beleza. Será que isso aí, né, eu finalizei, né? Será que isso aí é a nossa fórmula que nós queremos no caso para m mais 1? Então, vamos ver, ó. Só recapitulando. Nós estamos agora supondo m ímpar e, nesse caso, queremos mostrar que vale a fórmula par, né? Ou seja, essa fórmula aqui que eu estou marcando de verde, no caso, trocando m por m mais 1. Então, é só conferir se nós fizemos direito, né? Então, ó, trocando m por m mais 1, vamos conferir. Aqui, no lugar de rm, você fica com rm mais 1. Então, olhemos lá. Olha lá para o final. Aqui, ó, tá certinho, rm mais 1. Aí, vamos conferir também o outro termo, né? Ó, π elevado a m sobre 2, só que nesse caso troca m por m mais 1. Então, seria π elevado a m mais 1 sobre 2. Vamos conferir se deu certo. Aqui, ó, certinho também. E a divisão, né? Divisão por, nesse caso, m mais 1 sobre 2 fatorial. Vamos olhar se deu certo. Aqui, ó, perfeito. Então, tá demonstrado, né? Então, o exercício, ó, tá ok, tá completinho, porque nós primeiro mostramos a relação indutiva, né, que é a relação de uma dimensão mais 1 com uma dimensão menor, né, multiplicado por essa integral. E em seguida, nós mostramos por indução, utilizando essa relação indutiva, que vale essa fórmula aqui de volume, de cima, né, quando m é par, e essa daqui de baixo, quando m é ímpar. Em particular, como eu prometi, né, vamos calcular o volume das bolas em R4 e R5. Né? Então, ó, volume da bola de R4. Então, ó, 4 é par, nós usamos essa fórmula aqui de cima. Então, ó, V4 de R, isso é o quê, né? Vai ser, ó, R elevado a 4, π. Aí, nesse caso, ó, o m é 4, 4 sobre 2, 2. Então, r elevado a 4, π elevado a 2. E aqui dividido por... Aí, vamos lá, ó. O nosso m é igual a 4. Então, m sobre 2, 2. 2 fatorial é igual a 2, né? Então, ó, isso aqui dividido por 2. Então, tá aqui o volume de nossa bola em R4. Tá? O volume é isso aqui. Aí, para completar, vamos ver qual é a de R5, né? Volume da bola de R5. A gente não vê, né? Mas ela tem volume. Então, vamos lá, né? O volume da bola em R5 é o seguinte, né? A gente usa a fórmula de baixo, né? Porque dessa vez a gente tá com uma dimensão ímpar. Então, ó, isso é r elevado a 5. Π elevado a 5 menos 1 é 4, né? 4 sobre 2, 2. Então, ó, fica r elevado a 5. Π elevado a 2, né? Novamente, ó, olha a fórmula. Você troca m por 5. Então, 1, 4. 4 sobre 2, 2. Aí, beleza. Aí, 2 elevado a 5, né? 2 elevado a 5, 32. Vezes. Vamos mais, né? 5 menos 1, 4. 4 sobre 2, 2. 2 fatorial igual a 2, né? Então, ó, 32 vezes 2. Aí, agora tem o denominador que é 5 fatorial. Aqui, ó, dividido por fatorial. Aí, vamos lá, né? Completar. Isso aqui, ó, vai ficar assim. Vai ser 32 vezes 2, 64. 64, r elevado a 5, π elevado ao quadrado. Aí, 5 fatorial, né? Vamos ver quanto é que é. No caso, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, 120, né? Então, aqui dividido por 120. Pronto, então tá bonito aqui, tá lindo, né? Volume da bola do R5 é esse valor aqui, tá bom? E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de desejar a todos os participantes, né, os inscritos aqui do canal, um ótimo fim de ano, Feliz Natal e boas festas, né? O ano já está encerrando, esse aqui é o último vídeo do ano, né? Em 2022 eu volto aí trazendo mais vídeos de matemática, certamente eu vou conseguir colocar agora vídeos sobre cálculo 1, né, resolução de integral, também sobre resolução de equações diferenciais ordinárias, né? Vai ter várias novidades no canal. Então nos vemos aí em 2022. Até mais!